Iniciando a nossa gravação, nosso primeiro encontro, grupo de estudo e nós vamos falar, né, sobre o livro O Ciclo Original, de Dr. Fernando Bastos. Eu não conhecia por nome o Dr. Fernando Bastos, até que eu fui pesquisar lá no YouTube e eu vi que eu já seguia ele. Eu comecei essa leitura que tem tudo a ver com tudo que a gente está aprendendo sobre alimentação, sobre coisas que a gente fazia no passado e nós deixamos, né, de fazer. E como isso abre a nossa mente para um novo ciclo, uma nova evolução na nossa mente, como a Bíblia fala, não vos conformeis, né, com esse século, mas transformar pela renovação. E uma vez que você começa a aprender, começa a ter consciência, começa a abrir a sua mente para o novo e abrir para possibilidades, tudo na sua vida muda, tanto em relação à alimentação, mente, como também a parte de você aprender e de uma forma, né, você aprender e aplicar, né, ensinando as outras pessoas, chamando as pessoas para reunir, para aprender também e multiplicar esse conhecimento. Hoje nós vamos ler o ciclo original de Dr. Fernando Vaz, a capa dele chama muita atenção, porque tem tudo a ver com esse estilo de alimentação que é mais baseado em carne, gordura, né? E todo esse conhecimento que a gente está tendo de como os nossos ancestrais se alimentavam, enfim. Aí aqui tem o sumário. Nós vamos começar pela página 13, que já é entrando dentro do conteúdo. As páginas anteriores é apresentação, agradecimento, né? Ali ele vai falar que vai agradecer as filhas, a esposa. Aí que essa apresentação, se eu não me engano, quem fazia é o doutor Victor Sorretini, todo mundo conhece ele também. Inclusive, foi ele que ajudou lá o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Quando uma das pessoas, né, que esteve à frente da medicina lá no Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes. Gosto muito dele. Aí aqui o prefácio é um outro doutor que faz também, eu gosto muito. Inclusive, assim, todas aqui eu já sigo, eles são muito legais. Antes de começar, você quer se apresentar? Se apresenta para a gente já deixar aqui gravado, você que vai liderar. Hoje eu começo, mas você que vai liderar aí esse grupo de estudo, esse clube do livro, aí das 6 da manhã. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como a Dayana já apresentou o nosso livro de estudo dessa semana, não sei se a gente vai conseguir terminar em uma semana ou um mês, mas vamos nos esforçar para conseguir dentro de um bom período e aprender, né? Que o mais importante é entender todo esse conteúdo aqui, levar para a vida, né? É isso, sou a Lohane e bora lá. Aí, se quiser, Day, pode começar a introdução, pode iniciar aí a leitura e eu sigo assim que você parar. A gente leu até onde der. Tá. Introdução à teoria do descompasso evolutivo. Como e por que demoramos milênios para formar o nosso metabolismo? Lucy, por muitos anos, ela foi considerada o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, descoberto por volta de 4 décadas atrás. De lá para cá, outros tantos foram encontrados. Isso tudo não só reforçou os estudos sobre a história humana, atestou também que durante mais de 3 milhões de anos, o ser humano foi evoluindo de forma lenta e gradual. Tá, Luz?
Durante todo esse tempo, nossa fisiologia e nosso metabolismo sofreram profundas transformações até chegar ao que somos hoje. Nos tornamos cada vez mais inteligentes e com cérebro cada vez maior e nos diferenciamos das outras espécies por uma série de fatores, mas de forma especial nós destacamos porque deixamos de nos alimentar primordialmente de frutas, vegetais e passamos a nos nutrir de uma dieta biologicamente mais rica e densa com base em alimentos de origem animal. Ou seja, com o passar do tempo, incluímos a carne em nossos hábitos alimentares. Interessante saber que, se por um lado desenvolvemos garras, dentes afiados, como os felinos, outras espécies selvagens capazes de caçar suas presas para sobrevivência, por outro, o nosso cérebro se tornou bem mais desenvolvido e engenhoso. Ao passo que o nosso intestino grosso, não especialmente quando comparado ao de outros animais, como os chimpanzés, os gorilas, que têm um sistema digestório mais complexo para suportar uma dieta que tem uma base de alimentos de origem vegetal. Os seres humanos, em sua origem, foram caçadores, coletores, e a sobrevivência da nossa espécie foi garantida, entre outras coisas, pela ingestão de carne, cujo valor biológico é bastante alto, o suficiente para assegurar todas as nossas funções vitais. Antes de partirem para a caça da fonte de energia que propiciaria mais força e vitalidade, com o tempo nossos ancestrais, de cérebro menor e intestino mais proeminentes, indicando que vivia de modo muito similar aos primatas. Perceberam que, para saciar, em vez de ingerirem grandes quantidades de folhas, raízes e frutos, bastava uma porção menor, mais de carne e vísceras. E quando as fontes de nutrientes vegetais, essas se tornaram meramente complementares, uma vez que a porção nutricional obtida das plantas não era mais a principal fonte energética, foi assim que nosso corpo, conhecemos hoje, foi sendo constituído de uma forma particular, o nosso cérebro foi aumentado. Me perdi aqui. Em proporções e capacidade cognitiva. Na última linha. E quanto às fontes de nutrientes vegetais, essas se tornaram meramente complementares, uma vez que a porção nutricional obtida das plantas não era mais a principal fonte energética. Foi assim que o nosso corpo, como conhecemos hoje, foi sendo constituído de forma particular. O nosso cérebro foi aumentado em porção e capacidade cognitiva graças a uma alimentação rica em alimentos de origem animal, a qual podemos chamar de dieta original, ou seja, a dieta das nossas origens. Você quer continuar? Pode terminar esse raciocínio aí. Os Sabe? grandes intestinos grossos, pronto para digerir quilos e quilos de folhas e caules, num longo processo digestório para nos manter vivo, acabaram se tornando característicos apenas de outras espécies primitivas. Com isso, a desvantagem de não termos unhas afiadas, grandes, presas nas mandíbulas, além de alta velocidade e força, como ocorre em muitas outras espécies animais, fez com que evoluíssemos no reino animal ao criarmos mecanismos inteligentes de sobrevivência do ponto de vista tecnológico. Passamos a manipular o fogo, criarmos ferramentas e, inclusive, armas. Logo, com o passar dos milênios de caçadores-coletores, nos transformamos em agricultores sedentários. Isso a partir da primeira revolução agrícola, em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Deixamos de correr atrás da nossa comida, abandonando a vida nômade e, assim,
tendo mais segurança ao diminuir a exposição e a outros predadores, além do conforto com a relação a intempéries, já que foi possível estabelecer uma base física em determinados locais para viver onde a terra fosse fértil e houvesse água potável. O ser humano se firmou nas margens do rio, não à toa. As primeiras civilizações estavam na região chamada Mesopotâmia, do grego meso, no meio, e potamo, rio, a região entre rios. Isso fez com que nos tornássemos menos ativos e mais numerosos. O pilar da alimentação se modificou e, de repente, as carnes, que era a fonte principal, foram substituídas por vegetais, trigos e grãos oriundos do cultivo agrícola. A partir daí, a nossa pirâmide alimentar, que era o do caçador-coletor, e cujo complemento era composto de folhas, frutas e nozes, foi sofrendo uma inversão. Com o passar dos anos, evoluímos psicológico, estrutural e socialmente. Novos grupos sociais surgiram, outros desapareceram. A pedra lascada foi constituída pela lança de cobre, depois o ferro, seguindo do aço, que tornou a luta pela sobrevivência menos selvagem. De caçadores a soldados, de guerreiros a comerciantes, de primitivos a homens da cidade. Se a nossa fisiologia pouco mudou em relação aos primeiros sedentários à beira do rio da Mesopotâmia para cá, não se pode dizer o mesmo da cultura alimentar, que foi transformada por completo. E isso ocorreu assustadoramente rápido. Enquanto cidades e populações aumentava a demanda por alimento cada vez mais calórico, também se tornou uma realidade. Ocorreram de forma particular desde o pós-guerra, no meados da década de 1940. Mudanças estruturais na forma como produzimos e consumimos nossos alimentos, com base nos desafios enfrentados para suprir a alta demanda por comida e a escassez de recursos no planeta. Desde então, evoluímos tecnológica e culturalmente, atingimos um inédito patamar de facilidade e conforto e encontramos na alimentação industrializada uma nova fonte de prazer e lazer, elementos que se tornaram palavra de ordem e sinônimo de qualidade de vida. Contudo, os alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em farinhas e açúcares e com alto valor calórico e energético, foram ocupando todo o espaço da nossa pirâmide alimentar, sem falar nos óleos de sementes, que, como você verá mais adiante, são maléficos ao corpo. Ao longo dos últimos séculos, a cultura do sedentarismo, impulsionada pela modernidade, chegou a níveis extremos e, aliada a uma alimentação cada vez mais artificial, nos fez entrar numa tempestade perfeita de casos de obesidade, algo que nunca existiu de forma tão comum como hoje. Para se ter uma ideia, os obesos mórbidos, durante a Idade Média, era tão raro que se tornava atração de circo. E a conta não para por aí. Além da obesidade, surgiram as doenças coronárias, as degenerativas, as autoimunes, todas associadas ao estresse da vida moderna. Eis o descompasso evolutivo, mudando de forma muito brusca, muito rápida, para que nosso organismo conseguisse adaptar, apesar de todo o desenvolvimento cognitivo e toda a conquista de conhecimento. A medicina atual se revelou aficionada por tratamentos, em vez de buscar dissecar a causa para evitar que isso aconteça. Deixa eu só marcar isso aqui, eu acho muito importante. Deixa eu ver se eu consigo marcar ele. Infelizmente, ela parece ter tirado das costas para os exemplos do passado
e de como boas práticas de ter virada a costa, por exemplo. Peraí. Com boas práticas ancestrais, na última linha do primeiro parágrafo. Não, do primeiro parágrafo. Podem hoje auxiliar na prevenção de males crônicos. Embora sejamos fruto do processo evolutivo com o passar dos anos e da facilidade da vida moderna, nossa saúde regrediu. Esquecemos o que dava energia e nos mantinha vivo em poucas quantidades e passamos a ingerir cada dia mais alimentos com baixo valor nutritivo, que nos engorda, que nos vicia e que nos deixa à mercê de contínuos processos inflamatórios. Afinal, o nosso organismo não foi adaptado para essa industrialização alimentar. Juntemos a isso uma verdadeira cruzada contra o consumo de carne, algo que foi fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto espécie. Evoluímos em tantos aspectos, mas nosso corpo hoje padece de uma série de reflexos por causa de uma alimentação distante daquela que nos fez chegar até aqui. É como se estivéssemos negando nossa natureza em nome da pretensa saudabilidade. Valoriza-se, por exemplo, o veganismo, mas não se enxerga os malefícios de uma dieta baseada em grãos, em vegetais transgênicos. Podem trazer em longo prazo para o nosso corpo, pois ignora-se os altos níveis de agrotóxicos e outras toxinas presentes nessa categoria de alimentos. É preciso relembrar sempre, somos caçadores-coletores, não evoluímos comendo apenas raízes. Em suma, só há tanta saudabilidade e busca frenética por uma ideia de qualidade de vida porque ainda adoecemos. Por que não podemos envelhecer melhor? Por que negar o passado nos fez evoluir? Por que buscar um caminho que só tem trazido evolução? Ao longo dessa obra, você verá que a partir do momento em que levamos nosso egoísmo, nosso organismo de volta para o ambiente onde ele foi elaborado, no qual se desenvolveu, ele pode de fato chegar ao equilíbrio natural. E como bônus, teremos ainda um emagrecimento, o fim dos processos inflamatórios e a conquista de uma vida saudável de verdade. E aí nós finalizamos a primeira parte, introdução, né? Vamos fazer uma parte por vez. Uhum. Então, a introdução, ela já dá um despertar, né, também até mesmo para conhecer um pouco mais sobre a nossa história raiz, né? Da onde que a gente veio, qual foi a evolução que a gente teve. Desde a época lá, como se diz, né? Do macaco, né? Desde a época do macaco, como que, como que era a alimentação, né? A alimentação da gente, ela foi evoluindo, mas chegou num tempo que ela começou, em vez de evoluir, ela começou a regredir devido à industrialização do alimento, né? Então, assim, hoje em dia a gente come qualquer coisa, né? Vamos supor, vai no supermercado, tem alguma coisa ali, um óleo, né? Que antigamente, quando a gente era criança, hoje em dia eu não consumo mais óleo, nós não consomemos mais óleo de soja. Mas antigamente, né, a gente era criança, era adolescente, então, tipo assim, não tinha uma curiosidade de conhecer sobre aquele alimento para depois ir lá e consumir, né? Isso é muito bom a gente aprender sobre o que a gente põe dentro do nosso corpo, né? Que aquilo que a gente come torna aquilo que a gente é e que vai ser, porque se você for uma pessoa doente, você vai ser uma pessoa e a qualidade de vida não vai ser boa. Nada para uma pessoa doente tá bom, né? Agora, se você é uma pessoa saudável, uma pessoa energeticamente bem nutrida, você vai ser uma pessoa totalmente superior, né? Fala assim, em questão de qualidade de vida, questão de. Nessa questão mesmo.
Então, é muito bom. Essa introdução já começou a dar uma cutucadinha, né? Cutucadinha. Muito bom. E aí, o que que você achou? E é interessante que ele fala aqui que para a gente lembrar que a gente é caçadores-coletores, né? Porque Uhum, a base ela foi invertida. E aí tem o processo histórico, quando a sociedade elas se aglomeraram, né? E o recurso ali, a escassez de recurso ali fez com que. Mas se a gente olhar até esse ponto, tudo bem, né? Porque lá não tinha essa questão toda que a gente tem hoje de alimentos transgênicos, vamos supor. Hoje em dia, teve até uma menina que colocou lá no grupo, ela foi fazer uma compra no supermercado e aí ela colocou feijão no carrinho dela. Aí ela uhum, tirou a foto e falou, gente, pode isso? Feijão estava lá com um T escrito alimento transgênico. O que, que é um alimento transgênico? São alimentos que são modificados, eles não são originais. É uma mistura de muita coisa ali, fora os agrotóxicos que eles usam, os remédios, né, agrotóxicos que eles usam para que os bichinhos não comam esses alimentos. Então, assim, até mesmo a semente que hoje a pessoa planta do feijão, do arroz, do trigo, ele já vem modificado, já vem geneticamente já modificado para se tornar mais doce, mais palatável, mais saborosos, né? E as pessoas, quando elas vivem consumindo até mesmo os alimentos que até o ano passado eu considerava, né, saudável, hoje eu já tenho uma visão diferente por causa do conhecimento, das leituras, né? Ter um conhecimento mais já separo, né? Então, uhum. a gente fala que é saudável, sim, a ponto de vista de pegar um de saquinho, né? Mas mesmo esses alimentos eles estão modificados. Você observa a maçã quando você vai comprar, ela vem cheia de cera. Uhum. Além de ter o agrotóxico, o pesticida, eles jogam cera, né? Eles jogam um tipo de cera na maçã, na manga. Já viu que deixa o alimento, a casca mais brilhante, que aí o bichinho ele não consegue perfurar, Uhum. ele não estraga tão fácil, porque às vezes demora muito tempo no supermercado. Então a maçã faz o que ela faz? Murchar, apodrecer ali, acontece, né? Mas a gente vê mais casos da maçã ficar murcha, ficar seca, ficar Aham. tipo isopor, né? É, é engraçado que há uns 2 anos atrás eu assisti um documentário que tinha na Netflix, justamente sobre alimentação, porque assim, a China, esses países asiáticos, a população idosa e saudável é muito grande, porque lá as pessoas têm uma cultura, basicamente uma cultura de ter a sua própria horta, fazer sua própria plantação, são plantação sem agrotóxico, assim, tem as partes mais que também compra produtos industrializados, mas assim, a maior parte das pessoas lá tem a sua própria horta, entendeu? Em casa, planta seus próprios alimentos ali, como vegetais, e uma coisa também que me chamou muita atenção nesse documentário são que essas pessoas idosas, elas não são paradas igual, elas fazem caminhadas gigantes todos os dias para buscar o vegetal, porque eles plantam os vegetais dele em montanhas. Aí acorda bem cedinho e vai fazer essa caminhada gigante para pegar, para poder comer no almoço, para poder comer na janta. Assim, achei bastante interessante. E esse pessoal também, dessa cultura, eles respeitam muito mesmo o ciclo circadiano, entendeu? Eles têm uns horários assim, mais natural, tanto para consumir alimentos.
Achei muito interessante, viu? Porque eles fizeram um estudo só com pessoas mais idosas mesmo. E você vê a qualidade de vida, a forma, aí a gente compara, né, com a nossa população hoje aqui do Brasil, que são pessoas jovens, na obesidade extrema. Um dia desse, um tempo desse, eu vi uma pessoa conhecida com uns 23 anos de idade com pressão alta. Eu fiquei horrorizada. Uma pessoa com 23 anos de idade com obesidade e com pressão alta, uma coisa que quando eu era criança eu ouvia dizer que só pessoas idosas tinham. E hoje em dia, devido à falta de conhecimento, à falta de busca, as pessoas vão consumindo o que aparece para elas consumir e acaba trazendo as consequências dessa má alimentação, má informação, que vai causando doenças, malformações e muitas outras coisas, né, para a vida. E, assim, se a gente voltar e olhar para as nossas origens, olhar mesmo para nós mesmos, a gente pensaria muito bem antes de colocar alguma coisa para dentro de você, porque, tipo assim, você é aquilo que você come, entendeu? E a sua vida, sua saúde, ela tá baseada naquilo que você escolhe para você. Então, se você escolher comer muitas coisas que vai te prejudicar, vamos supor, muito coisas industrializadas, tipo salsicha, essas coisas, sabe, que não são comidas, são só atrações mesmo para a doença, praticamente. Então, assim, você não vai ter uma vida bem, feliz, tranquila, porque você vai estar colocando no seu corpo uma coisa que o seu corpo não vai conseguir digerir, não vai conseguir jogar, né? Vai entrar ali em vez de te nutrir e te fortalecer, ele vai causar doença, vai ficar preso ali e vai te prejudicar. Então, muito interessante mesmo, gostei muito. Ó, e o engraçado é que aqui ele fala, né? Aí ele fala assim, apesar de todo o desenvolvimento cognitivo, né, que o homem ele foi ficando cada vez mais inteligente, e de toda a conquista de conhecimento, a evolução, a gente pode se dizer que todos os dias a gente está evoluindo, ainda mais agora com a inteligência artificial e com tudo, as informações, porque assim, a gente está numa era de extrema informação, né? A medicina atual se revelou aficionada por tratamento em vez de buscar dissecar a causa para evitar que as doenças aconteçam, né? Então, assim, você vai no médico, porque, vamos supor, essa pessoa com pressão alta, 23 anos, vai no médico, em vez de tratar a causa, vai lá e passa um remédio, né? Remedia, Oi? remedia. Uhum. Ou seja, nem E olha na cara da pessoa e já fala. Ontem eu estava vendo, interessante, uma live do Dr. Lucas. Eu vou ver até se ele não tirou, ele tirou do ar. Ele fala assim, esses dias ele compartilhou que os médicos que são formados, né? Porque é uma indústria comprada, né? O Rockefeller lá, depois a gente pode entrar nesses assuntos mais para frente, mas ele patenteou muito. Antigamente era uma medicina, medicina ocidental, uma medicina que olhava para a raiz, né? Hoje é uma medicina que olha para a causa e remedia. Então, tudo tem um remedinho, tem um pendrive do remédio. Chega, você fala, eles vai lá, pesquisa, fala qual remédio que você tem que tomar, baseado no, em algumas cacau, perguntas e pronto, né? E aí tem gente que acha que é normal ficar a vida toda tomando remédio para pressão, para diabetes. Remédio não cura. O que cura são seus hábitos, que cura é a sua alimentação, é o ground, é colocar o pé no chão, é cuidar da mente. Remédio nunca. Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar que remédio curou alguém? Remédio remedia, né? Se não mudar o que entra aqui, e o que que você vai fazer né? Porque
sempre ele remete aqui no livro, sempre lembre-se, você é caçador-coletor. Então, Uhum. você vai atrás do seu alimento, você come origem animal, origem vegetal ali é um complemento, não é sua base, né? E olha lá, porque, tipo assim, se a gente trazer para a nossa modernidade hoje, tem muita coisa que é de origem vegetal que a gente trata como muito saudável, mas dependendo do que você tem, complica a sua saúde. Uhum. É que nem, Pode, né? pode desencadear uma inflamação no corpo, né? Eu vou contar para você. Por exemplo, eu sempre gostei muito de cuidar da minha saúde. Tipo assim, é um valor que eu tenho muito grande e eu, eu, eu demonstro esse amor cuidando das pessoas, né, que eu amo, falando sobre saúde e tentando levar essa consciência, mas nem sempre as pessoas estão preparadas, né, para ouvir. Por quê? Porque para mim é um valor muito grande. E eu te contar que comendo saudável, raramente comendo o que era industrializada e eu fiquei doente. Eu desenvolvi melasma, você pode ver aí, olha as manchinhas. Como que uma pessoa desenvolve melasma, desenvolve uma dermatite, desenvolve uma endometriose, uma dermiriose comendo saudável? Porque os próprios frutos vegetais estão modificados e dependendo do tanto que você come, e por isso que é muito importante, conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, se deixar você comer uma melancia inteira, hoje eu entendi que ela tem um alto índice glicêmico, que a melancia de antigamente não era que nem a melancia de hoje. Ela não era tão doce. Inclusive, quando a gente era criança, não sei se você já chegou já teve essa experiência de, tipo assim, morar num lugar onde tinha muito mato, onde a gente morava quando a gente era criança, tinha cerrado, né? Então, direto nascia melancia no meio dos matos. A gente ia, pegava, levava para casa, e a melancia não era tão doce como a de hoje. E nem tão grande como era de hoje. Era melancia, era desse tamanhozinho, assim, ó. A gente pegava, levava para casa, ela era meio esbranquiçada, no máximo rosa. A gente abria ela e não era tão doce. Hoje em dia é totalmente diferente. E isso é porque nós éramos criança. Hoje em dia, o organismo ele vai mudando, ele vai evoluindo. Então, Uhum. se eu falar das coisas que às vezes você comia quando você era criança, você não deve comer quando você vai envelhecendo, porque você já não tem mais o que você tinha no seu corpo, né, quando você era criança. Então, eu gosto muito de olhar para essas questões, né, alimentação, e esse livro, assim, eu tenho certeza que ele vai abrir muito nossa mente. Eu tenho certeza que Ah, a gente vai parar de falar assim, eu treino para comer, porque não sei você, eu fico indignada quando a pessoa fala, eu treino é para me comer mesmo. Eu faço isso é para me comer mesmo. Aí come, agora eu vou treinar para me perder o que eu comi. Gente, é um ciclo. É um uhum. ciclo onde a pessoa ela não sai, ela trabalha o externo, mas ela não trabalha a mentalidade. Ela não Uhum. entendeu ainda o jogo. O Ah, jogo. Ela, verdade. ela treina, faz treino pesado, fica horas ali na academia ou no treino, para ela ir lá e comer. E ela não entendeu o jogo. Uhum. É verdade, viu? Fica presa nisso, né? Aí, em vez de viver, para aproveitar a vida, vive para comer e para depois perder aquilo que ganhou, porque sem contar na saúde, né? Cultura, porque você olha para o lado só estético, esquece que a alimentação vai muito mais além do que só estética, né? E aí, com o passar dos anos, vem um monte de coisa que você mesmo foi lá e foi plantando durante a sua vida, Eu que sei você, se você já viu esses últimos anos, o tanto de gente que treina.
que tem um corpo escultural bonito, que estão morrendo. Exatamente. Bodybuilder, gente que você olha assim, meu Deus, essa pessoa é saudável, mas tá morrendo. E de doenças assim, louca. Eu vi a história de um pai, eu acho que é de uns quíntuplos, se eu não me engano, treinava, comia lá a aveia dele, o whey, essas coisas, morreu de câncer. Porque Uhum. ele estava preocupado, não julgando, mas a gente vai aprendendo e vai abrindo a mente e vai vendo, isso faz sentido. Isso faz sentido. É aquela famosa história. Eu treino para no final de semana eu comer o bolo, o brigadeiro, comer isso, comer aquilo, e depois eu volto na semana de novo. Aí na sexta, no sábado, eu como de novo. Fora aquele monte, aquela indústria da suplementação, do fit, Uhum. que está por trás, né? O whey cheio de açúcar, o whey cheio de produtinhos ali, a aveia, que acho que é o pior, uma das piores coisas que as pessoas inventaram é comer aveia, porque é um alimento que foi feito para cavalo, né? E o ser humano está comendo e está achando que está podendo, que está saudável, é uma coisa louca. E aí a gente também vê, né, o pessoal às vezes vai entrar no Instagram, ver o que eles tomam de café da manhã, um iogurte, uma chia, uma fruta, blá, blá. Quando você vê, ali no prato dele, o café da manhã só tem carboidrato. E aí o autor fala aqui sobre que a nossa pirâmide ela está invertida. Lógico que o carboidrato ele é a primeira fonte de energia, né? Mas ele é uma energia que, ó, queima rápido. É uma energia que você consome, aí você quer outro. Aí a gente tira por base. Come uma banana agora. Daqui a pouco você quer comer mais outra, ou você não vai comer uma banana, você vai comer duas, três, quatro, depois você vai querer outra fruta, depois você vai querer outra coisa. Porque o carboidrato, ele queima rápido. E por Uhum. ele queimar rápido, você fica preso naquele ciclo, né, do carboidrato. Mesmo, mas é fruta, mas é carboidrato, fruta é carboidrato. Uhum. Mas eu não como carboidrato, eu como fruta. Gente, existe três coisas, né? E a gente vai ver aqui. Existe só três nutrientes, macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. Né? Aí você tem que olhar o que eu tô comendo, o que eu tô comendo, né? É, uma coisa que eu percebi, falo em mim mesmo, eu ainda vou fazer a leitura, a gente vai fazer a leitura do livro, vamos adquirir mais conhecimento, mas foi assim, com o passar do tempo, antigamente eu já cheguei a ficar 2 anos sem comer carne, mas assim, é porque eu não tinha um costume de comer carne. Na nossa infância mesmo, a minha mãe plantava muito mandioca, tinha muito chuchu, porque ela fazia a própria plantação, minha mãe e meu pai. Então, tipo assim, a gente consumia muito carboidrato. E, tipo assim, a carne mesmo, os ovos, esses trem era tipo um pouquinho, assim, vamos se dizer, só para não, assim, para o prato não ficar 100% vazio, mas sempre durante praticamente os meus 19 anos da minha vida foi sempre assim, era mais verdura, mais tudo e por último a carne. Então, assim, depois que eu me casei, eu praticamente quase não comia carne. Então, assim, eu dava prioridade para as outras coisas. Agora, nesses últimos 5 anos, que depois que o meu filho nasceu, a gente começou a entender mais sobre até mesmo o próprio corpo. E nesse último ano, né, praticamente, que foi a parte de introduzir de verdade mesmo a carne, foi a parte de introduzir, eu falo em mim, porque no Simon mesmo, é, ele não comia e estava tudo bem para mim, porque praticamente a minha infância eu quase não comia, então estava tudo bem. Mas assim, quando você começa a perceber que quando você alimenta bem, você fica menos propício a gripar, menos propício
até alguma coisa ali que alguma doença, né? Alguma coisa assim, né? Então você consegue realmente ver na prática o que faz bem para você, o que vai melhorar seu corpo, para o seu corpo não inflamar. Então, assim, nesse último ano, do ano passado para cá, foi a parte maior que eu comecei a introduzir alimentos mais carnívoros, igual carne. Eu não comia muita carne, era muito pouco. E assim, eu percebi muito, sabe, uma melhora mesmo no meu corpo, na resistência. E no Simon, ele parou de gripar, ele parou de ficar doente. Eu mesmo já praticamente não fico doente, é muito raro. E o Simon praticamente não gripa mais. E ele, antes de começar a ter esse conhecimento, né? O Simon ficava muito doentinho. Quando ele ficava doente, ia lá, fazia um macarrão para ele comer. Hoje em dia eu já não faço mais, inclusive eu não compro. Então, assim, uma chavezinha na nossa cabeça vai mudando, né? Quando você vê, assim, que o filho está querendo adoecer, você já pensa, nossa, já vou preparar uma comida mais forte. Compra um fígado, um coração, uma coisa assim mais nutritiva que agora você já sabe mesmo que faz uma diferença. Isso é muito bom, né? Então, é por esse caminho que a gente tem que ir. Muda, né? Muda completamente. Então, gravar isso, os nossos hábitos, ele supera a nossa genética. Hábito supera a genética. Você pode ter até uma história de obesidade, um histórico de doenças na família, como diabetes, pressão alta, obesidade mórbida, câncer, enfim, porque na nossa família, né, a gente tem esses históricos, mas o que que vai me fazer a não ter os mesmos resultados que essas pessoas, os nossos ancestrais, tiveram? Hábitos. Então, uma coisa que eu sempre falo, o hábito supera a genética. Já viu aquela frase que a gente vê muito nas redes sociais? Nossa, a pessoa mudou tanto, mudou até o RG, mudou até o DNA. É isso. Hábito supera a genética. E nós vamos finalizando agora nossa gravação. Se você gostou desse grupo de estudo, quer também estudar com a gente sobre alimentação, sobre hábitos que podem mudar a sua vida, que pode mudar até a sua genética, que pode mudar até seu RG. Então, chama a gente aqui no link abaixo para você também fazer parte. Lembrando que esse grupo aqui é um grupo de estudo em que a gente coloca o primeiro horário do dia para a gente, enquanto a mente está fresquinha, para a gente aprender. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. É amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã a gente vem aqui com o capítulo 1. Então, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, com Deus. Com Deus. Tchau, tchau.